Capião legalizando seu imóvel. Uso Capião legalizando seu imóvel. Temos a alegria. O tema está maravilhoso de ter aqui mais uma vez o nosso doutor Vitor. Está querendo legalizar alguma coisa? Depois vou falar com você. E preciso. Vamos legalizar, vamos fazer o uso Capião. Isso aí. Também? Poxa, realmente, eu acho que eu tenho que entrar nessa aí. Porque na época, minha avó, ela deixou a parte do terreno que a gente mora hoje, é posse, mas ela deixou para mim e para minha irmã. Minha irmã foi para São Paulo e a gente não fez a divisão. Eu teria até que ver isso acerca disso. Mas ele vai falar tudo isso. Bom dia, doutor. Bom dia. Esse tema aí, eu acho que ele é bem relevante mesmo. Eu gostei muito desse tema. Principalmente assim, muita gente que mora na região dos lagos, a parte da Baixada Fluminense, tem a maioria dos imóveis, eles não têm um chamado certidão de nascimento, que é o RGI. É o Registro Geral de Imóveis. Registro Geral do Imóvel. Se não tiver. Então, tem muitas pessoas que elas têm só ela fala assim, doutor, eu só tenho o IPTU do imóvel, mas eu já moro lá há 10, há 15, há 20, há 30 anos e eu só pago o IPTU. Você já é dono, tá? É mesmo? Dono, perfeitamente dono. O que falta só é você ter a certidão de nascimento do terreno. Aí, como é que você ajusta isso? Através ou da ação de uso capião, ou através do procedimento do próprio uso capião em cartório. É possível também fazer administrativo. No entanto, assim, na experiência do dia a dia, muitos cartórios não fazem o registro, apesar de haver a previsão legal, tá na lei. Por quê? Eles criam uma série de documentos, uma série de burocracia e, por exemplo, eu vou dar exemplo de um imóvel que eu estou tentando registrar no 9º RGI, um imóvel até... e nesse caso, por exemplo, quando a gente fala de uso capião, acho que eu vou dar só esse parênteses para poder as pessoas entenderem, porque muitas pessoas entendem uso, quando fala a palavra uso capião, pensa que já pensa num troço ilegal, pensa que está fazendo alguma porque coisa... o nome parece que não é bonito, né? O nome não é bonito. Pensa que está fazendo alguma coisa de má fé, que está tomando alguma coisa de alguém. E não, às vezes, por exemplo, teve um caso de um cliente, ele comprou uma casa de grande porte na Barra da Tijuca, tá? Ele pagou um valor elevado, quase 2 milhões nesse imóvel, quase 2 milhões, sendo que na hora de fazer a escritura, a documentação não era a adequada. Ele achou que estava comprando um imóvel e ele estava comprando, na realidade, o direito da compra. E aí existia uma pendência entre os antigos proprietários lá, acerca daquele terreno, porque foi uma construção irregular. E aí ele comprou acreditando que estava comprando. Depois quando ele tentou vender o imóvel, é que ele descobriu que ele sequer tinha o registro do imóvel. Ele tinha uma promessa que foi registrada, isso constou lá na certidão de R$ 11. Ele tinha essa promessa de que o imóvel era dele. Então, quando ele foi fazer essa venda, ele falou, não, só tem o direito de compra. E aí, quando ele tentou ver para legalizar, viu que tinha uma confusão lá atrás, e aí ele não conseguiu. Aí o que a gente fez? A gente ingressou com uma ação de uso capião. Ele até foi muito resistente para fazer essa ação. Ele falou, Vitor, mas eu vou fazer o uso capião, eu estou tomando... Não, você não está tomando. O uso capião, ele foi tido como uma medida de alguém que está usurpando, mas não é isso. O uso capião é uma medida para você legalizar uma coisa que já é sua. E qual o tempo necessário para você usar o uso capião? Então, existem diversas modalidades do uso capião. Eu vou dar existe a modalidade conhecida como constitucional. A constitucional, ela pode ser tanto urbana quanto rural. Tá? Como é que funciona? Para você fazer um uso capião de um imóvel, por exemplo, uma coisa que acontece comum. O cara vai lá, aluga uma casa. Alugou. Fez o aluguel. Esse aluguel dessa casa, esse cara que estava lá, que alugou para ele, é um cara que já tinha pego essa casa de posse. Um exemplo. E esse cara, daqui a pouco, por qualquer motivo da vida, morreu, sumiu, desapareceu. E aí eu tô com o imóvel alugado, o fulano que eu tinha que pagar, ele sumiu. Aí eu vou lá, tiro o RGI. Aí quem me vendeu a casa foi o Pedro, mas no RGI a casa está em nome de Matheus. E quando eu procuro saber quem é Matheus já morreu tem 10 anos e esse Pedro que me alugou sumiu. E aí eu fico lá morando. Tô lá morando, não tem para quem pagar o aluguel.
e não apareceu nenhuma carta de despejo, não apareceu ninguém dizendo, esse imóvel é do Pedro, é do fulano, você tem que sair. O cara tá lá morando, tranquilo. Passou-se 5 anos, apenas 5. Nessa forma, mansa e pacífica, a lei fala em mansa e pacífica, sem nenhuma oposição, ele vê, aí entra para os requisitos do uso capião constitucional. Qual é o requisito? Ele não ter outro imóvel, ele não tem... tá, no nome dele. Ele não tem nenhum outro imóvel no nome dele, não tem nenhum outro... E esse tamanho desse imóvel ele tem que ser até 250 metros quadrados. Até 250 metros. E no caso do urbano, do rural, essa propriedade rural tem que ter no máximo até 50 hectares. Entendeu? E no mesmo requisito. Ele também não pode ter outro imóvel. Seja urbano ou seja rural. Ele não pode ter outro. Passou esses 5 anos, ele pode entrar com ação de uso capião. Tá? Desde que ele prove, no caso do rural, no caso do urbano, ele tem que provar que é moradia. Que ele está usando o imóvel para ele morar. E no caso do rural, ele tem que provar que ele está tanto usando para morar, como aquela terra agora se tornou uma terra produtiva. Ele não está lá naquela terra lá só para ter terra, não. Ele está produzindo lá, está plantando, tem criação de gado. Tem que demonstrar que existe uma utilidade do bem. Entendi. Tá? Não é só por ter. E aí, se ele preencher esses requisitos, ele vai entrar com a ação, o juiz vai mandar intimar lá os confrontantes, os vizinhos, para saber, fulano está aí mesmo, ele está aí como dono, perfeito. Vai mandar intimar as fazendas municipais, no caso a fazenda municipal, estadual e federal, para saber se esse imóvel ele não é público, de alguma forma. As fazendas já falam, não é nosso, ele pode seguir com a ação. E aí lá na frente, saindo a sentença, ele vai pegar aquela sentença, vai levar no cartório, e ali vai surgir a certidão de nascimento daquele terreno, daquele imóvel. Fulano de tal adquiriu através de ação. Uma vez feito isso, esse imóvel ele pode vender, inclusive sendo financiado por banco, pode ser hipotecado, porque aí ele passou a ser legal, ele passou a existir no mundo jurídico. Entendi. O que é mais difícil, conseguir IPTU ou RGI? Não, o IPTU, geralmente as prefeituras, para receber... É rapidinho. Elas eu tenho um terreno lá, ali quero pagar. Em Jardim Primavera, no lote tal. Eu comprei na posse, tá aqui o documento de posse, eu quero pagar o IPTU desse terreno. Eles vão rapidinho arrumar um jeito de você pagar. As prefeituras, elas precisam arrecadar. Essa é uma das formas de arrecadação da prefeitura. Então, geralmente eles não se opõem em liberar Porque o cara pagou uma vez, fez isso aí, e depois que ia legalizar o plano deles, aconteceu que os donos, o cara já pagava um tempo o IPTU. Agora eu dei essa hipótese do uso capião constitucional. Tá? O constitucional de 5 anos, ele preenche esse requisito. Agora vamos dar uma hipótese no teu caso, PC. Tu é um cara rico, tá? Tem vários imóveis. Receba. Já tem aí lá casas, várias casas. E aí você passou numa rua tal, tem uma plaquinha lá, vendo o imóvel. Aí você foi lá, olhou, não tinha ninguém, PC. Eu quero entrar nessa casa, eu gostei dela. Eu sou rico, mas eu quero essa daqui também. Aí você vai lá e invade lá a casa. Invasão mesmo. Literalmente. Invasão, mas você já tem um montão de imóvel. Mas você resolveu invadir. Você gostou daquela, resolveu invadir. Uma invasão. Aí você invadiu, foi lá, tirou a placa, botou mobília e resolveu morar lá. Tá lá tirou o capim do mato? E você resolveu, você gostou da muro. Pintou a casa, não apareceu ninguém te mandou carta, ninguém te mandou recado, ninguém pediu o despejo, a integração de polícia não veio. Não veio ninguém, você foi morando. Aí você foi lá na Light, botou a conta no teu nome, foi lá na Água do Rio, colocou no teu nome e tá vivendo. E tá vivendo lá. Você, com 5 anos, você não consegue usar o capi porque você tem outros imóveis. Você não consegue. Como é que faz? Mas você tá lá. E aí, você sai da regra do uso capião constitucional e você atravessa para o uso capião ordinário. Ou seja, o Código Civil traz a previsão do uso capião também, tá? Sendo que, nesse caso, se você provar uma posse mansa e pacífica desse imóvel, mesmo que de invasão, por 15 anos,
você pode, mesmo tendo uma montanha de bens, fazer o uso capião daquele imóvel também. E mesmo que ele tenha, por exemplo, em vez de ser uma casa de 250 metros quadrados, é uma mansão. Ela ocupa o quarteirão, a esquina inteira, ela tem lá 1.000 metros quadrados. Não importa, você atingiu os 15 anos, essa casa é sua. Inclusive, olha que curioso, passou-se lá os 15 anos, você comprova que você mora lá, a vizinhança já te conhece, você já joga bola com a rapaziada, todo mundo já te conhece. Aí vem a família lá, mas a gente tem aquela casa lá, como é que tá? Vamos lá. Não, Paulo César, o senhor tem que sair daí que essa casa é minha. Aí o cara vai e entra com uma ação, depois de 15 anos. Uma ação de reintegração de posse, uma ação de despejo, o que ele entendia lá para fazer. Você pode usar, inclusive, da própria ação do cara, da própria ação dele. Quando você fizer a tua contestação, falar, não, beleza, realmente eu invadi, pode falar mesmo, invadi, mas isso foi em 1900 e não sei quanto lá, e eu tô morando aqui até tanto. E já tem 15 anos aqui, ó, eu pago o IPTU da casa, eu pago a ajuda. Então agora, na própria contestação, você fala assim, ó, agora esse imóvel é meu. Por aquisição de uso capião de 15 anos, ele é meu. E o juiz, na sentença da ação do cara, ele pode dar a sentença julgando improcedente o pedido e reconhecendo o seu uso capião. Ele pode reconhecer o seu uso capião dessa forma. Imóvel para você, tá? Tem como fazer isso na comunidade? Tem. Legalizar. Assim, tem até projetos que você pode fazer o uso capião coletivo. Coletivo. Você pode pegar uma localidade ali que tem lá, sei lá, 100 casas. E aí pegar aquelas famílias todas e fazer assim, vamos entrar com uma ação coletiva aqui para legalizar todos esses imóveis aqui, aí mandar fazer. É um troço mais trabalhoso, vai ter que fazer a topografia, delimitar qual é a área de cada um. Na comunidade é muito mais complexo, né? Geralmente isso acontece mais, por exemplo, você pega ali em Cabo Frio, tem às vezes uma rua inteira lá que ninguém tem documento, tudo posse. E aí você pega aquela rua inteira ali e fala assim, vamos fazer uma ação de uso do capião coletivo? Vamos mandar fazer uma topografia, separar os lotes direitinho? Qual a importância disso? Por que as pessoas fazem? Porque às vezes a pessoa tem um imóvel ali em Cabo Frio que vale lá, sei lá, $500 mil, vale 500 mil. Mas pelo fato dela não ter uma documentação, ter só uma posse, desvaloriza. Por quê? Ela só consegue vender à vista, aquele imóvel não pode servir para garantia de nada. No momento que você cria, você faz o uso capião, que você registra o imóvel, ele já passa a ter um outro valor. Ele passa a aparecer no mundo jurídico. Entendeu? Eu estou andando numa rua, eu moro próximo, um exemplo, e percebo que aquela casa ali está abandonada, literalmente. Não tem placa de venda, não. É lixo, acontece muito. É inseto, é rato, é não sei o quê, é alguém fazendo e tal. Aí você, poxa, como é que eu faço para descobrir? Tem um setor então, que deve descobrir se tem dono, se está atrasado. Como funciona? É só você pegar o endereço. Pelo endereço você vai no RG responsável e tira uma certidão de ônus reais. E ali diz tudo. A certidão de ônus reais vai dizer quem é o dono daquele imóvel. Vai dizer se tem dívida, por exemplo. Naquela certidão ali você vai ter matrícula, você vai ter o número do IPTU. Se tiver já dívidas grandes de IPTU e ajuizadas, geralmente já tem lá o número do processo, porque o juiz manda gravar para poder ficar o número do processo para dizer que aquele imóvel está gravado de penhora. Entendeu? Se aquele imóvel ali foi financiado por alguém, por exemplo, o cara comprou o imóvel financiado pela Caixa. E morreu, sumiu, parou de pagar, vai ter lá a inscrição de que ele está alienado fiduciariamente pela Caixa. Entendeu? E mesmo ele estando financiado pela Caixa, se a Caixa Econômica deixou ele lá parado, sem utilização, a pessoa entrar e preencher o requisito, também pode usucapiar o bem. Ele pode entrar, mas o lance é a coragem, né? De você entrar e às vezes o vizinho fala, amigo, tem 10 anos, ninguém não entrou, mas entrou um cidadão aqui. E viu o cara está de longe. Toma conta pra mim. Acontece muito. Teve uma vizinha lá que foi assim mesmo. Já umas 3 pessoas que tentaram limpar o terreno. E aí quando foi tentar, quando começou a limpar o terreno, apareceu o dono. Isso aí não tem jeito. Aí a pessoa bota pra correr.
Acontece muito isso, acontece demais. Tem que pagar muito. Agora, Paga aqui, paga aqui. Agora tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que são profissionais disso. O que o camarada faz? Ele fica esperto vendo onde tem alguma coisa lá abandonada. Aí o que o cara faz? Ele pega, arruma tudo rápido, e o cara vai e aluga. Ah, tá, então... E aluga, bota uma placa aluga o imóvel, rua tal. Esse número aqui o cara vai ligar pra você. Acontece muito, por exemplo, eu já tive muitas pessoas que bateram no meu escritório falando assim, doutor, eu tô com uma ordem de despejo. Eu tô sendo despejado pelo fulano. Mas, eu fui fazer o levantamento, tirei lá um RGI, alguém me falou que ele não é o dono do imóvel. E aí, como é que faz? Aquela imobiliária espertinha, como é que faz? Que ele não é o dono, porque ele... Aí eu vou falar assim, você alugou de quem? Foi dele? Ele pode não ser o dono lá no RGI, mas ele tem a posse. No momento que ele, mesmo que seja uma posse injusta, ele invadiu o imóvel, arrumou. Tá, ele não tá legal com o dono, ele tá fazendo um troço ilegal. Mas no momento que ele vem, Vitor, tô te alugando, eu faço um contrato com ele, esse nosso contrato é legítimo. Então ele é o dono, meio que... Esse contrato é legítimo. Eu tô alugando, pode ser da pessoa que está fraudando uma coisa, mas eu tenho um contrato legítimo. Então o meu dever é pagar esse aluguel. No momento que eu não pago, ele tem o poder de me despejar, mesmo como possuidor do bem. Tem o poder de... o juiz ele não vai avaliar essa questão. Se ele é dono, se ele não é dono. Essa é uma outra briga. Que o dono deveria estar tomando conta do seu bem. Se o dono não tomou conta, se ele invadiu, entendeu? Agora, o que acontece também, às vezes o cara faz essa má fé e o dono aparece. O dono aparece. Fala, opa, bate lá na porta. O senhor tá fazendo o que aqui? Não, eu aluguei... Não, mas essa casa é minha. Aí eu falo, fulano, o meu contrato tá aqui. Aí, tá. Aí ele vai entrar com uma ação. Contra quem? Contra o cara. E vai falar pro juiz assim, excelência, esse imóvel é meu, esse fulano invadiu e está alugando para o terceiro. Então, o juiz vai mandar oficiar esse locador, a pessoa que está na posse da locação, e vai falar assim, você, de hoje em diante, vai passar a depositar esse aluguel em juízo, aqui, no meu processo. Até a gente realmente descobrir quem é o verdadeiro dono. E aí, porque a pessoa que está na locação não pode ser penalizada. Eu vou sair daqui porque tem uma briga dos caras. Não, ele continua, ele só vai ter o dever de pagar judicial. Mas ele vai continuar no imóvel até aquela discussão entre lá o dono e vazou ser resolvida. Então o negócio não é assim, não é bem assim não, né? Esse negócio de imóvel é o que mais existe hoje, assim, nos interiorzão aí. É pessoa que faz esse tipo, assim, infelizmente é uma prática legal. Mas eu conheço uma pessoa. Que é o chamado de grileiro, né? Eles vão lá, invadem. Tem uns grileiros aí, hoje em dia, a gente não pode entrar nessa polêmica, que são deslegalizados, aí que usam umas bandeirinhas. Sim. Aí eles eu tô entendendo. Eles falam que fazem a reforma agrária, né? Invade fazenda, entendeu? Esse processo demora muito? De legalização? Demora. Não é um processo rápido, não. Por que no processo de uso capião não é um processo rápido? Primeiro que você tem que qualificar todos os seus vizinhos. Como assim? Por exemplo, você mora na rua X, número 20. Tá? Número 20. O requisito do uso capião, você precisa intimar o vizinho da direita, o da esquerda, o de frente e o de trás. Olha aí o mistério da boa vizinhança. São os chamados confrontantes. E aí, por exemplo, não basta você somente falar, o meu vizinho da direita é o PC, eu conheço ele como PC. É o PC, o da esquerda é a Fabiana, o da direita é a Charles. Não. Você vai ter que tirar uma certidão de ônus reais do vizinho da direita, do vizinho da esquerda. Caramba, mano. Do da frente e do de trás. Mas se ninguém saber? Porque o ônus reais é um documento público. Tá. Qualquer um tira. Você pode passar na frente da minha casa, eu gostei dessa casa aqui. Mas não vejo quem é o dono.
e você vai lá ó, rua tal, número tal, eu vou tirar o RGI. Você vai lá e tira uma certidão de R$1. Aí vai, sei lá, Vitor Félix Mazei, tal. É o dono aqui. Eu vou entrar em contato com esse Vitor que eu quero comprar essa casa dele. Entendeu? Você pode fazer isso. A lei não te proíbe, é um documento público. A intenção do RGI justamente é dar publicidade. Tanto é que a consumação de uma compra e venda, ela se dá com o registro. Com o registro. A gente se depara também na justiça com muitos problemas desses. O cara às vezes faz o anúncio do imóvel e vende para 10 pessoas. Ah, é? O mesmo imóvel, ele vende para 10. E aí, um dos 10 corre na frente, vai lá, não está sabendo, foi o que registrou. Esse que registrou é o que vai ficar com o bem. Você pode ter comprado o imóvel na segunda, eu comprei na terça, ela comprou na quarta, ela comprou na quinta. Ela foi a última a comprar o imóvel. Se ela na quinta-feira, ela saiu de lá, quer saber de uma coisa? Eu vou direto no RGI. Aí saiu de lá, ela foi a primeira. Foi lá no RGI e registrou. Eu, você e Fabiana vamos ter que entrar com uma ação contra o fulano para poder tentar reaver nosso dinheiro. E ela vai ficar com o bem. Mesmo ela tendo sido a última a comprar. Caramba. Ok, porque o requisito é o registro. Então ela foi na frente e registrou. O cara teve má fé, não só comigo, não só contigo, teve má fé com nós 4. Porque ele vendeu para 4 pessoas o mesmo imóvel. Sim. Entendeu? Mas ela foi quem registrou. Agora, no caso, para tirar o RGI daquele imóvel, é muito difícil. O imóvel está abandonado lá, não tem RGI. Não, o RGI você tira hoje pela internet. Você entra aí no e-cartório, bota lá, rua Y, número tal, tal, bota lá. E consegue ver a vida. E você vai tirar essa certidão em 3 dias úteis, 4 dias. Essa certidão tá chegando lá no teu e-mail bonitinho. Mas paga alguma taxa para Paga. tirar? Em torno de R$160. Não, digo para tirar no teu nome. No meu nome. Para tirar no teu nome como? Para você legalizar o uso capião? Então, aí é um processo. Aí você vai tirar essas certidões dos teus confrontantes. Inclusive, você vai tirar a certidão... Porque se você está entrando com uso capião, é porque aquele imóvel não está no seu nome. Está no nome de uma terceira pessoa. Sim. Você vai tirar a certidão do seu imóvel. Aquela pessoa que está no registro, ela vai fazer parte do processo como réu. Como réu. Os seus vizinhos vão ser intimados para ter ciência do que está acontecendo, para falar se opõe ou não contra aquele uso capião. Ah, tá. Aí o juiz vai mandar, além deles, vai mandar intimar as fazendas, fazenda municipal, estadual, para saber se esse imóvel é público. Então isso que é o trâmite que demora. Porque se você tem que intimar todos os seus vizinhos, se você tem que intimar todas as fazendas, estadual, federal e municipal, esperar a resposta deles. Entendeu? Entendi. E aí muitas vezes as fazendas pegam, recebem aquela intimação, não respondem, você tem que reiterar, porque é requisito que elas se manifestem. Sim. Meu amigo, esses vizinhos que você falou da frente, da esquerda, eles têm que ser, você tem que ter uma política muito boa para dizer para amigo, eu tô querendo fazer isso. E aí, porque se o cara tem raiva de você, de cara ele vai... E você pode... Você pode ser teu mau vizinho. Quanto a isso... Ele vai falar, ele não tem o que. Ele vai falar assim, você tem alguma coisa a se opor, esse imóvel é teu, você conhece o dono, sabe se houve alguma. É só pra. Se o cara, mesmo sendo um mau vizinho, se ele falar assim, eu não quero saber dessa história, Quero me meter. ele não vai falar nada. Geralmente, assim, o que acontece quando eu faço a ação de uso capião, o que já me aconteceu foi muito assim, do vizinho bater na casa do outro lá. Pô, fulano, eu recebi aqui uma intimação da tua casa. Aí o cara fala assim, não, eu tô só legalizando, isso é uma regra. Aí o cara fica preocupado, porque já acha que está acontecendo alguma coisa pela falta de conhecimento, a pessoa já começa a ficar preocupada. Aí a pessoa faz o seguinte, aí ele vai, liga lá pro advogado e conversa com ele que ele vai te explicar o que está acontecendo. Aí a pessoa me liga, mas doutor, o que está acontecendo? Tal. Aí eu vou e explico, não, você não precisa falar nada, você pode fazer silêncio, tá? O imóvel é seu? Não, não é meu. Você tem algum interesse no imóvel? Não, não tem. Então você pode fazer silêncio. Isso que eu estou falando para você pode procurar a Defensoria Pública e eles vão te dar a mesma informação. Você pode tanto procurar um advogado para fazer essa manifestação por escrito, dizendo, não, ele realmente mora aí, eu não tenho nada a me opor, entendeu? Ou você pode fazer silêncio. O teu silêncio, tu está concordando que ele está fazendo uso capião. O senhor como advogado, eu não sei, né,
não é muito sua área, são 10 horas agora, tá? O senhor consegue avaliar um imóvel? Avaliar? Como eu falo, tem o corretor, o cara que avaliou isso aqui no mercado aí. Aí a gente tem uma noção, mas avaliar não. Não. É porque, por exemplo, você conversa aqui com. É o Paulo aqui, que é engenheiro aqui da. É o Paulo. É o Paulo. É o Paulo. Você fala com ele, não, metro quadrado no lugar tal tá X. Ele sabe ele tem tudo. Ele entende, então é a área dele mesmo. Se você precisa saber quanto tá valendo o imóvel pela localidade, fala com o Paulo. Beleza, foi bom. Bom, são 10 horas e mais 1 minuto. Esse tema é maravilhoso. Se você está numa situação dessa, tem que fazer o quê? É um trâmite chato, mas vale a pena fazer porque vai valorizar o seu imóvel. Olha aí. Então, entre em contato com o Dr. Vitor. Vai valorizar. Defensoria Pública pode ser, mas vai ser um pouco mais longo, enfim. Entre em contato com ele, que com certeza vai te orientar da melhor forma possível, vai destrinchar de uma forma, uma linguagem que você vai entender e você vai ter seu direito ao seu imóvel. Então, entre em contato conosco, peça o número dele que a gente encaminha para você, porque seguindo as regras da OAB, a gente não pode colocar o contato dele aqui, tá certo? Então, contacte não só para a parte de imóvel, como também cível, parte também, a gente tem falado muito com ele acerca de algumas leis que apoiam, né, os autistas, PCD, a todos os portadores com deficiência. Então, entre em contato aí que vai ser de grande valia para você, tá certo?